Então, boa noite, pessoal. Oficialmente, agora, boa noite. Estamos muito felizes de revê-las. A Val estava falando, e é isso, a gente gosta de ver as carinhas novas, gosta de ver as pessoas que estão sempre com a gente, principalmente porque hoje a gente vai falar de um tema que veio do grupo, né. A Márcia tinha falado, a Jaque, eu vi a carinha da Jaque aí falei: "Olha, a Jaque foi responsável também por isso", porque com a pergunta que ela colocou no grupo sobre tecnologias assistivas, alguma coisa, a gente juntou as ideias e falou: "Não, vamos falar sobre isso". Então, é legal, né, assim, a gente quer que venha bastante gente mesmo, porque o tema nasceu no nosso grupo e vai ser desenvolvido pelas pessoas que estão no nosso grupo, que é outra coisa que a gente gosta bastante, de poder valorizar, né, de trocar as experiências e ainda mais num ambiente como hoje que a gente está se vendo, está falando, é diferente do que falar só pelo grupo, né. Então, a gente vai falar sobre as tecnologias assistivas. Essas tecnologias assistivas, elas não necessariamente são aquelas IAs que a gente está começando a conviver agora, que a gente fica achando: "Ah, faz perguntinha, responde". A gente tem visto que a inteligência artificial, está promovendo aí o desenvolvimento de muitos instrumentos que nos ajudam e ajudam também os nossos pacientes, os nossos estudantes, né. E é tudo ainda muito novo, então o que a gente vai trazer hoje é experiência mesmo, como as pessoas como nós estão aprendendo sobre esses materiais, o que elas recomendam, o que a gente pode xeretar e pesquisar mais, então essa é a ideia. A gente tem oficialmente 3 pessoas que vão apresentar alguma tecnologia, a Márcia, a Grace e a Bruna, que vai entrar depois, porque está lá nos Estados Unidos, e mas todo mundo está convidado a perguntar, compartilhar, e se tiver usando alguma outra tecnologia assistiva, algum aplicativo, algum outro software, compartilhe com a gente, porque essa é a ideia de hoje, trocar as experiências. A gente pensou mais ou menos assim, que cada uma tenha 10 minutos para falar desse aplicativo e a gente conversar junto, e aí sobra ainda um tempinho para a gente ir trocando experiências e fechar, tá. Márcia, podemos começar? Temos. Eu vou falar sobre o Speechify, que é um aplicativo que ajuda com a leitura. Eu vou colocar uma apresentaçãozinha e aí eu vou falando, tá? Eu vou tentar, Raquel, se não der certo eu peço sua ajuda. Como que tá para vocês? Porque aí eu não consigo ver. Tá ok? Tá. Bom, então eu coloquei o Speechify, que é um IA como alternativa para leitura, tá? Como que eu cheguei nesse aplicativo? Eu tenho uma criança que eu estou atendendo que ela tem dislexia e ela tem bastante dificuldade com a leitura, né? E eu estava batendo um papo com algumas pessoas, conversando um pouquinho, tentando achar alguma alternativa para ajudar, porque ela estuda num colégio que tem muito conteúdo e ela teria que fazer muitas leituras todos os dias. E a gente foi vendo, tal, conversei com a mãe para ver o que que a mãe achava também, a mãe achava legal a ideia, e aí eu fui testando, pedindo dicas para algumas pessoas que eu conheço sobre aplicativos que seriam possíveis de ser usado com uma adolescente. E aí cheguei nesse daqui porque foi o que eu achei mais legal. Então ele é um leitor de texto. Aqui eu já coloquei numa tradução. Quando vocês tiverem oportunidade de entrar depois no aplicativo, ele está todo em inglês, mas aí passa para o português, fica mais fácil. Mas ainda tem algumas coisinhas em inglês. E ele pode ser usado no computador e pode ser usado também no celular. Então, é um leitor de texto
e ele lê para a gente o que a gente quiser. Isso que eu achei muito legal. Ele tem, eu vou só andar aqui um pouquinho e depois eu volto. Então, ele converte o conteúdo em narração, ele traduz e dubla, ele lê PDF, Kindle, Google Drive, arquivos, livros, fotos de algum texto. Ele mantém o histórico da tua leitura, ele faz resumo, se quiser fazer um resumo. E ele tem vários tipos de vozes. Eu achei assim, algumas um pouco robotizada e com pouca prosódia, mas consegui achar algumas que são melhores e que têm uma leitura um pouco mais agradável. E o legal é que você pode regular se você quer uma leitura mais rápida ou uma leitura um pouquinho mais lenta para trazer uma compreensão melhor. E você pode ter o mesmo aplicativo em todos os seus dispositivos se você fizer a aquisição dele, que é uma aquisição anual, que custa, arredondando, R$ 400. Mas ele também tem a versão livre, que você pode usar, só que não tem, assim, tantos recursos, mas quebra um galho. Então, essa aqui seria a página inicial, né, do Speechify. Você entra e aí você vai navegando de uma forma bem tranquila. Aqui ele fala, ó, ouça qualquer coisa. Então, aqui já tem 1000 possibilidades do que ele traz de facilitador de textos. E aqui tem mais de 200 vozes humanas. Ele lê até 4 vezes e meia mais rápido, para quem consegue acompanhar. E ele faz resumos instantâneos. Então, isso é bem legal também para quem precisa. Lógico, assim, às vezes a criança vai querer usar, aí fica um pouquinho complicado, mas assim, é um recurso que, por exemplo, se a gente quiser ler alguma coisa que seja muito um artigo muito extenso, ele consegue fazer um resumo super rápido para a gente poder ter um conteúdo rapidinho ali de alguma coisa. Então, ele é legal tanto para usar com crianças e adolescentes, mas para a gente também poder usufruir. Aqui que eu coloquei os benefícios, né, que ele traz para gente. E aqui eu coloquei um link no YouTube, é um rapaz que explica de uma forma muito simples, assim, tem até esse passo a passo aqui, que eu achei bem interessante e fácil da gente poder entender como ele funciona. Agora eu vou parar um pouquinho. Quero mostrar no celular como ele fica. Ó, vou tentar pôr na câmera. No celular, ele fica com essa carinha, não sei se dá para ver. É que ele vai focando, né? Mas ele também fica bem fácil, assim, de ser usado. E aqui no celular, eu vou mandar uma foto no grupo, peraí. Que assim fica, se alguém quiser olhar também, fica fácil. Manda, Márcia, e eu vou colocar o link que você compartilhou aí na tela, eu vou No grupo também, compartilhar né? já no grupo, porque aí fica direto. O pessoal Tá, pode acessar. tá. E aí, na hora que vocês olharem, quando você olha a tela do celular, ele já tem arquivos, aí você pode clicar e ele já te direciona para onde estão seus arquivos. No Google Drive a mesma coisa, no Kindle também. Então, e assim, e aí eu comecei a testar com essa criança que eu estou atendendo, e ela gostou bastante, assim, ela falou que ela conseguiu compreender o que ela estava ouvindo. Então, eu achei interessante. Foi aí que me veio a ideia de conversar com a mãe, para ver o que a mãe achava. Obviamente, a mãe também poderia fazer a compra do aplicativo, para daí, de fato, eu começar a usar de uma forma regular com ela e depois ela usar de uma forma regular para estudar, por conta do número grande de conteúdo que ela tem para estudar na escola. E é isso, minha gente. Eu testei vários e esse foi o que eu mais gostei, assim, foi o que eu achei o mais interessante de todo. Testei acho que uns 6, 7 aplicativos. E esse foi realmente o que eu mais gostei. Márcia, E aí tem queria uma. dividir com vocês. Ótimo. Gente, hoje vocês podem abrir os microfones e fazer as perguntas direto, senão a gente lê aqui, eu e a Fia, a gente lê. Então, quem fez o comentário, quer fazer ao vivo aqui ou querem que eu leia?
Eu? Deixa eu entrar, não, A deixa eu Paula que perguntar. falou no chat? Eu, a Paula e a Jane. O que eu queria perguntar, Márcia, por exemplo, eu tenho um livro, o livro, por exemplo, o livro da escola. Aí, como que o pai faz? Vai ter que digitalizar primeiro, gerar o formato PDF e jogar no programa e ele lê? Tirar uma foto da página e ele já faz a leitura, ou realmente digitalizar e salvar como um PDF também, como um arquivo, né? E aí depois ele busca esse arquivo para fazer a leitura. Então, ele vai fazer igual o Google Tradutor, que você tira Mais ou menos foto e... isso, é Tá. isso. Só que aí no Google Tradutor tem aquela voz é, um pouco mais robotizada, assim, né? E Uhum. nesse, o legal o que eu achei muito legal é isso, assim, tem várias vozes robotizadas, tem milhões de línguas que podem ser utilizadas, isso que eu achei legal também. E tem os brasileiros, né, portugueses, assim, mas com uma voz. Tem umas que tem umas vozes muito boas, assim, que tem um pouco de prosódia. Não tem uma prosódia como a gente tem, mas que é muito melhor do que as vozes muito robotizadas, assim, que eu achei em todos os outros aplicativos. E você falou que Obrigada. dá para fazer É a nossa voz interessante. também, não foi isso, Márcia? Sim, você também pode criar a tua voz. Com o IA, você cria a tua voz, e a tua voz pode ser a voz da leitura, para quem for usar, assim, óbvio, se a criança, se você quiser criar a tua voz para criança, a gente vai conversar com a família, tudo bem? Não, lá, lá, lá. Para mim, eu já criei a minha voz, porque eu queria testar para ver como ficava. Foi divertido. Fica interessante, viu? É assim, é meio impressionante até assim, o IA criar uma voz nossa assim, é uma réplica perfeita assim. Então, eu acho Mas que aí tem que pagar. ficaria legal a criança também pôr a voz dela e ela ouvir, acho que ela vai ficar curiosa de ver Então, como que... assim, é um aplicativo que eu achei muito legal mesmo, assim, muito interessante. Eu acho que é um recurso interessante. Obrigada. Tem Imagina. pensando no que a Jane perguntou, né, do material, eu não sei como é a realidade de vocês, mas eu tenho visto que tem muitas escolas que têm livro físico, mas também tem o livro já digitalizado. Então, alguns você tem que entrar no site da editora e cadastrar, mas tem alguns que não, né, assim, e aí o livro já está digitalizado, então o aplicativo deve ler com muita tranquilidade, né. É, Se lê Kindle, lê tudo, eu acho que é. vai ficar cada vez mais fácil, eu acho, para eles. O que eu fiquei pensando também é que livros para didáticos, para os meus disléxicos, até pouco tempo atrás, eu ficava caçando loucamente audiobooks, mas tem um monte que não tem audiobook. Tem. Tem uns livros, às vezes, menos conhecidos, livros de editoras menores, e se a gente digitalizar o livro, né, tirar foto e colocar, o paradidático vai ser muito bom, se eles puderem ler, né. E nesse link que eu coloquei, o rapaz que fez o vídeo, ele até indica um lugar, se não me engano, o nome é Doceiro, e que tem vários conteúdos. Aí, assim, eu não consegui ainda navegar para poder trazer aqui alguma informação, mas eu acho que depois é válido também dar uma olhada. É que eu foquei muito no conteúdo da escola, assim, para ajudar essa criança, né? O Márcia, tem uma outra... doceiro, ai, desculpa, Val, tem o doceiro e tem outros. Alguns a gente paga, e outros, se você quiser, por exemplo, sei lá, baixar um PDF ou baixar um livro, você alimenta o site com algum material seu de PDF, e aí se você baixar, se você alimentar, vai com 5 materiais, tem um que acho que chama Scribe, você alimenta com 5 PDFs e aí você tem acesso também. Tem questões aí de direitos autorais, né? A Uhum. Janita escreveu aqui, o doceiro é pago. Tem vários que são pagos, mas para esse caso aí de livros, os paradidáticos, talvez seja interessante. Às vezes vale a pena, paga um mês, você pode baixar o que você está precisando e não precisa pagar. E fica a dica, porque tem muita coisa, muito material
material, se tem muita apostila, tem livros que a gente às vezes não acha mais ou que não está podendo comprar, fica essa dica também. Mas nesse caso, eu vi o vídeo, esse pedacinho ele associa, porque aí já está o PDF pronto lá, você não precisa ter o trabalho de digitalizar, né? Ele já está pronto. Uhum, é isso. Tem uma pergunta, Márcia, que é quais recursos tem na versão gratuita que diferencia da paga? Foi a Patrícia que perguntou. Então, eu ainda não fiz o meu pagamento, para ser muito franca. Mas o que eu consegui entender é que, por exemplo, para usar a tua própria voz como IA, porque assim, ele te deixa fazer um testezinho, mas depois para você utilizar, você tem que pagar. Esse é um assunto que eu sei. Mas, assim, por exemplo, eu entrei no meu Kindle, eu consegui olhar tudo praticamente, no Google Drive também, de forma gratuita. Então, assim, eu confesso que eu ainda não explorei muito mais do pago. E até nesse link que eu coloquei na apresentação, o rapaz fala que o gratuito já traz muitos recursos. Então, eu não sei se além da nossa própria voz, quais são os recursos adicionais ainda que a gente tem. Eu não saberia trazer essa resposta hoje aqui para compartilhar. A única coisa é a voz, que isso eu já sei que tem que pagar para usar. Bom, que bom, boa explanação aqui para a gente. Está cheio de. O pessoal perguntou, compartilhou. Acho que agora a gente passa. Tem a Paula, Val. A A Paula Paula fez também uma comentou pergunta? alguma coisa e a Paula tem microfone aberto aí, Ah, Paula. então tá. Eu não estou vendo todo mundo. Desculpa, Paula. Oi, a Paula tá aqui. Eu te Alô? escuto, mas eu não te vejo. Não sei. Ah, Pronto, agora sim. viu? Tudo bem? Obrigada. Eu sou estudante de pedagogia. Isso, e utilizo muito o Speechify para a leitura dos textos, e é bem interessante. Desculpa, é que vocês me chamaram, eu achei que vocês estivessem me chamando antes. Eu não entendi. Onde vai ficar a apresentação? Eu perdi essa parte. Para eu ver o link que ela sugeriu. A gente pode, depois, se a Márcia autorizar, compartilhar, mas a Claro. Raquel está colocando o link no grupo para a Ah, gente joia. assistir esse vídeo do YouTube que o cara dá uma série de explicações. Agora, eu acredito que. Ah, você já usa, né, Paula? Mas a gente, quem não usa, deve estar que nem eu já aqui, baixando no celular e fazendo tudo ao mesmo tempo. Conta da sua experiência, Paula. Você tem o gratuito ou você chegou a fazer o pago? Eu fiz um plano de 3 meses para eu fazer um teste para ver se eu ia conseguir utilizar. E eu tenho lido, por exemplo, agora há pouco eu estava ouvindo um áudio de um texto que a Sofia Alencastro, que está no grupo também, é minha professora de coordenação pedagógica, que ela sugeriu que ela passou para a gente ler. É bem interessante, é muito bacana porque a gente pode fazer outras coisas enquanto está escutando o áudio, É. entendeu? Eu gostei bastante. Eu dirijo muito, então eu escuto quando eu estou dirigindo. E foi uma sugestão do Instagram, Hum, exatamente. que legal. Ai, Ah, que bom, é bom ótimo. saber que alguém já está usando, né? Para compartilhar com a gente, é legal. Aí me Eu venderam uma acho. coisa que eu não encontrei. Eu quero achar esse vídeo aí que você falou. Eu quando vi, apontava a câmera para a capa do livro e dava para ler o livro. E aí ele baixava o livro e ficava com o livro disponível para a gente ouvir. Eu não encontrei esse recurso. Talvez nesse vídeo que eu vá ver tenha alguma coisa parecida. Não sei se você já viu. Tô tentando me lembrar do vídeo inteiro. Não sei se só a capa. Agora você me pegou, Paula.
Não, É porque eu João, me mas é lembro Falar. muito complicado, porque o, o, o aplicativo deve ser um aplicativo de leitura. Como ele poderia comportar todos os materiais de leitura que a gente mostra para ele? Eu acho que te venderam um gatinho por lebre aí nesse quesito, mas eu acho que ele mas já está sendo ajuda bem útil se de a alguma gente forma. tiver o PDF, né? É, É. exato. Eu não vou abrir aqui uma discussão, mas a gente colocou no grupo, a gente falou sobre isso um tempo atrás, sobre a diferença de ler e ouvir um texto. Eu estou vendo a Aninha só balançando a cabeça aqui comigo. Eu acho que é um ponto para a gente pensar, mas como não é o tema hoje, eu não vou invadir com isso, mas é uma. Quem estava no grupo deve ter lido, quem não leu, joga lá nos links que eu compartilhei com vocês, acho que há um mês ou dois atrás, um artigo falando sobre É. a diferença de ouvir e ler. Uhum. Mas eu acho que isso se aplicaria muito a nós, né? Se a gente pensar num paciente disléxico, eu não tenho a menor dúvida de que é melhor ele ouvir Sim. do que ler em muitos casos, né? É. Mas para a gente fica aqui só a sugestão de reflexão. É legal isso que Obrigada, você gente. falou, Fê. Vou falar bem Obrigada, rapidinho, Paula. mas eu acho que é exatamente isso, assim, né? Essa é uma ferramenta, né? A gente tem essa vida corrida, eu também dirijo muito, adoro ouvir as coisas, mas a retenção é outra, né? E acho que isso funciona como aquilo que a gente faz, como uma aproximação da leitura, para depois você poder ler, né? A Sara Paim tem um texto dela que ela fala. O texto só Exatamente ela que eu são estou 3 lendo. leituras que você precisa fazer, né? Para você absorver o texto, né? E eu fico pensando na questão do tempo também ali, né? Um texto para ser escrito, ele leva muito mais tempo do que para ser lido, né? Acho que ela fala muito dessa relação também, né? Você se aproxima da ideia, depois você, né, junta com o que você tem e depois você vai fazer uma análise, né? Mas a gente realmente não consegue nem ler, às vezes, meia vez. Então, vale como estratégia, né? Uma ferramenta de aproximação, né? Eu adorei que ela viu exatamente, era o texto da Sara Paim que eu tô lendo. Olha, Não, o Spotify tá lendo para mim. É verdade. estão pedindo, Fê, para você compartilhar novamente, você viu, né? Depois a gente procura lá e compartilha. Vale a pena ler, até para a gente discutir e conversar um pouco com os nossos adolescentes que estão usando esse recurso. Então, acho que é um texto importante da gente falar e da gente compartilhar com eles também. Fê, estamos com as duas aqui. A Bruna também já entrou e a Grace. Então vamos seguir. A Grace já está a postos, eu estou vendo. Está até com o microfone aberto. Quer seguir, Grace? Está tudo encaminhado aí? Ou se você preferir, a Bruna talvez possa começar. Cadê a minha ajudante mesmo? Raquel, Já está está a aqui. postos. Querida, você pode colocar aí para mim, fazendo favor? Gente, a Raquel já colocou o link do vídeo no YouTube. Raquel, sobrenome A Eficiência. Raquel tá demais. Vazando. Gente, cadê a Évila para me ajudar aí com o inglês aí? Então, né? Essa tecnologia que eu gosto bastante dela, porque ela traz assim, além dela ter o benefício de mostrar para a gente a questão dos relatórios, dá para a gente criar muitos jogos. Eu vi que a Jéssica postou aí um jogo aí atrás aí que foi a questão da matemática, da multiplicação, né, que fez muito sucesso, né? E aí, depois disso, eu comecei a procurar e comecei a criar jogos aí com essa IA. E ela tem me ajudado muito. E uma das coisas que ela me ajudou também foi no desfraude de uma criança com 3 anos que veio para mim, que a família estava precisando
de um suporte e estava fazendo um desfraude errado, e aí eu consegui dar um suporte para essa família, criando imagens, fazendo de acordo com a estrutura, né? Porque eu também, além de psicopedagoga, sou terapeuta do desenvolvimento infantil, então eu consegui dar esse suporte fazendo as imagens, fazendo um trabalho bem legal com essa IA, né? Então, pode passar para mim, Raquel, por favor, né? Então, o que é o T-Shine, né? Falo assim. Se alguém quiser corrigir, fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Pode passar, Raquel. É uma plataforma de inteligência artificial criada para apoiar professores e suas práticas pedagógicas. Eu não atuo como professora, eu sou psicopedagoga. Só que quando eu preciso de um recurso, como um jogo, alguma coisa, uma ilustração, algum texto, porque eu quero abordar alguma questão com uma criança, trabalhar alguma questão, uma função executiva, mais assim peculiar e daquela criança, eu recorro para essa plataforma. E ela tem me ajudado bastante, como eu acabei de falar, né? Ela também tem a versão gratuita e tem a versão paga. Eu não faço a assinatura dela. Participo de um grupo que tem a assinatura dela e através desse grupo eles vão fazendo como se fosse assim uma supervisão com a gente, ensinando a gente a criar bastante coisa. Então é muito bacana, tá? Eu vejo que qual é a diferença da paga para que eu tenha a minha versão gratuita. Eu tenho como se fossem uns bônus. Se eu usei aquele bônus durante aquele mês, eu fico meio que bloqueada, entendeu? Mas se a versão paga não, ela é ilimitada, você pode criar vários recursos. Então tem essa questão. Confesso que assim, o que a versão gratuita tem me oferecendo está me ajudando, então eu não preciso ir para paga por enquanto. Então, né, só para diferenciar aí da versão gratuita e da versão paga, para vocês terem uma noção que esse recurso pode vir sim, né, para facilitar, para vocês terem aí um acesso ilimitado. Então, tem essa questão, tá bom? Pode passar aí, por favor. Ela oferece, né, recurso multimídia, que torna o processo muito mais dinâmico e eficiente. E todos são alinhados à BNCC. Então, fica fácil da gente acompanhar também o processo de ensino, né, com relação o jovem está lá com dificuldade de fazer a localização no texto, né? Então, eu trabalho justamente em cima dessa parte. Eu crio o texto, faço a parte já dentro daquilo que é, vamos supor, o hiperfoco dele, e já buscando essas estratégias de atividade que venham estar interligadas com aquilo que eu preciso. Então, fica fácil para eu saber também. Pode passar, Raquel. Na prática clínica, pode ser usado para personalizar a atividade de acordo com a necessidade de cada paciente, seja o treino da leitura, escrita, memória ou raciocínio. Então, isso que eu acabei de falar. Eu fiz um jogo também sobre funções executivas, né? E do paciente com relação a carrinhos, minha vez, sua vez, né? E elaborando a questão da contagem para ir adquirindo ali o percurso. E foi muito bacana também. Então, isso daí né? E como eu falei, né, a questão dos créditos, aí o jogo, nesse caso aí, ele ocupa mais créditos. Quando eu só peço para elaborar um texto, aí não, o texto tem o crédito dele é baixo, eu consigo fazer mais coisas,
né? Então, tem essas pontuações aí para vocês entenderem, tá? Pode passar, querida. Lógico que isso, qual é a vantagem para mim, né? Otimiza o tempo, a elaboração de materiais, e lógico que eu vou ter uma variedade muito maior no meu ponto de estratégia e intervenção, né? Como eu falei, eu vi lá, eu ainda não usei, mas a questão de relatórios, eu sei que você coloca lá também, né? Falando, contando um pouquinho da criança, e ele transforma aquele texto num texto bonito, num texto mais robusto, sabe? Então, é bem bacana esse lado também do relatório. Eu ainda não usei, tá? Pode passar. Exemplo, estudo de caso, né? Como eu acabei de falar para vocês, que eu precisei utilizar com a questão da função executiva e com o desfraude. Aqui, pode passar, Ké. Eu coloquei no plano de atividades para serem realizadas a cada sessão para uma criança de 3 anos que está passando para desfraude. Olha só o que ele me deu. Então, eu destrinchei aí as minhas sessões, como que iam ser, né? Fiz o planejamento da minha intervenção. Primeiro, exploração sensorial com massinha de modelar. Aí eu não fiquei só na massinha de modelar. Eu peguei tinta, eu também usei slime, eu trouxe tudo. E o meu problema maior, o meu foco maior era na questão do cocô. O xixi tinha acontecido um desfraude até que de forma correta. A criança estava conseguindo ir para fazer o xixi. Mas o cocô, a criança não conseguia chegar até o vaso. Então, ela se escondia, sempre fazia na calcinha, né? Então, o meu foco maior foi no sensorial aí, na questão do cocô, tá? Eu criei vários textos com questões de fantoche, usando, né? Então, pegando recursos aqui do consultório, que tem a privadinha, que tem o piniquinho, então tudo isso foi utilizado, né? Jogos de sequenciamento de cartões, esses cartões eu também confeccionei com ela, pois ela me ajudou, tá? Desenho de pintura e banheiro ideal. Então, nós criamos esses desenhos para a gente estar colando no banheiro, para estar enfeitando esse ambiente. Então, eu fiz um planejamento das minhas sessões com essa família, com essa rotina. E olha, gente, foi caso de sucesso, viu? Deu muito certo. Pode passar. Aí, né, como que foi, né, a questão dos cartões aí? Eu pedi para criar os cartões, aí eu preciso colocar certinho, né, como a gente está usando aí um chat GPT, eu preciso dar todas as descrições. Eu preciso de uma menina de pele clara, cabelo preto, eu preciso fazer com que essa criança se enxergue ali no desenho. Então, eu tenho que dar todas as descrições, né? Então, eu coloquei uma menina, né? Sempre vestir a roupa, a ida até o banheiro, dar a descarga e tudo mais, para que para que ela construa os cartões do jeito que eu quero, entendeu? Para ter essa sequência aí, tá bom? O objetivo da minha sessão, o que eu queria, que era desenvolver a habilidade de sequenciamento, que é essencial para o raciocínio lógico e entendimento da história. E essa atividade ainda estimular a conservação do que cada passo significa. Bom, pode continuar. Gerei as imagens. Como eu trabalhei com essa garota e eu acabei que eu não salvei as minhas imagens, na hora que eu fui montar essa apresentação aqui, eu precisei gerar outras imagens para vocês entenderem. Então, eu não coloquei específico, acho que veio até um menininho, quer ver? Vamos lá. Aí, ó, tá vendo? Então, eu fiz os cartões, né? Então, eu trabalhei uma história em sequência. Eu contei a sequência e depois ela contou para mim a sequência da história, tá bom? E isso faz toda a diferença para a criança.
depois ela leva o cartão, ela fica com esse cartão, ela conta para a família, ela coloca em casa, né? Então é bem bacana essa situação aí. E se alguém também tiver passando, né, por uma situação dessa, pode aproveitar esse caso aí, pode trabalhar no consultório, que, né, é um caso aí que dá muito bacana, dá super certo. Então, falando agora um pouquinho sobre as tecnologias, é importante e essencial a gente estar ampliando os nossos recursos, porque o resultado, ele vem, ele chega, né? Então, e é lógico, né, que a gente precisa criar, mas ter a nossa expertise de consultório, porque hoje em dia, o que que acontece, né? Pergunta lá no chat GPT que ele responde, né? Mas a gente tem que ter a sabedoria de como que a gente vai estar utilizando isso, como que a gente vai fazer isso. Então, isso daí que é importante, porque o nosso dia a dia de consultório não vai ficar menos porque a gente está utilizando uma IA. Pelo contrário, ele vai só enriquecer. Pode passar, querida? Alguma coisa? Algum comentário? Eu tenho, Eu Grace. queria perguntar, olá, desculpa, Val. Sem problemas. Grace, você falou dessa menininha pequenininha, né? E eu queria saber se você já utilizou num trabalho psicopedagógico Uhum. fazer junto com o seu paciente, né? Usar esse recurso junto com ele para criar algum jogo, para criar alguma imagem. Que bacana essa ideia! Olha só, não, nunca criei junto com a criança, não. E é muito bacana, olha só. É uma coisa que ela poderia conseguir fazer junto com você, dá para fazer isso de uma maneira rápida, né? Imagino. E você vai Tá. ensinando a criança a perguntar também, né? A descrever. Eu acho que eu fiquei pensando quanta coisa dá para trabalhar junto com a criança ou adolescente, né? Porque eles têm que Demais. saber pedir também, né? Isso, precisa saber pedir, senão a gente não consegue fazer. E Valéria, olha isso que você acabou de falar, né? Eu adoro participar desses nossos encontros, porque assim, a gente sempre tem uma visão, uma ideia, e de repente a gente pensa, tá do outro lado, olha que insight, já vou tentar fazer isso amanhã numa sessão, Então entendeu? depois você põe no grupo, tá? Como é que foi? Tá. Falo sim, Fê, tá liberada para sua pergunta. Obrigada, Gleice. de nada. Eu vou na mesma direção, acho que a gente pensou coisas parecidas. Você conhece, Grace, o Word Wall? Não, não conheço esse. Ah, então quem me conhece é a pessoa louca do Word Wall, Ai, que delícia. a mais louca do Word Wall. Na pandemia, eu fiquei muito louca de verdade, tentando passar todos os meus recursos físicos para a tela. Ah, E foi enlouquecedor, mas na pandemia eu conheci esse aplicativo que é o WordWall. E ele é basicamente para criar jogos. E eu faço muito isso que a Val falou, então eu faço assim, por exemplo, eh, eu estava fazendo esses dias, um jogo que a criança tinha que ler palavras com uma determinada letra. Ela joga, tem um ranking, os meus adoram o ranking, que aí eles querem ler, acertar mais e jogar de novo. E aí, quando acaba, eu falo: então agora a gente vai colocar mais palavras, você vai acrescentar e tal. Mas como você não conhece, talvez você não consiga me dizer. Eu queria saber se nessa plataforma que você apresentou, também você faz jogos que são jogados dentro da plataforma, ou se são só jogos que você tem que imprimir. não. Ah, Essa tá. plataforma Essa plataforma, você vai construir o recurso, né? Para você realmente levar para a sua sessão, tudo, mas assim, impresso, não para. Pode até ser algo que vem ali como uma atividade que dá para você fazer oral, uma atividade, sabe? Mas não, é ali só. Inclusive, quando você entra, quando você faz o cadastro,
tem lá, você é aluno, né? Ou você é professor. Tá? E tem também a parte de administradores. Tá bom? Eu entrei, então, ali como recurso de professor, para eu ter um leque maior ali nessa questão de recursos, de jogos, de atividades, entendeu? De textos, porque o que, para mim, eu acho muito difícil é que, assim, a gente recebe uma demanda, né? Autismo e o hiperfoco dele é em polícia. Então, a gente está com 11 anos, ainda não está alfabetizado, então a gente tem que, às vezes, achar textos dentro dessa questão ali, para a gente ter o interesse da criança, porque a criança, né, trabalhar isso, uma história, alguma coisa que se envolva, para a gente chegar até essa criança. Então, isso daí que esse recurso veio favorecendo para mim, entendeu? Mas não para jogar junto. Aí eu tenho um outro aplicativo que eu faço isso, que eu monto, né? Que tem alguns jogos também, e que aí eu trabalho com eles diversas outros memória, questões, né, de atenção, atencionais, enfim, para outros quesitos, né? Obrigada, Grace. Nada. Ai, gente, Val, você olhou o chat? Eu acabei de pensar, não tem nada até Tá agora, todo né? mundo quietinho. Tá. Eu compartilhei, a Patrícia pediu, eu já compartilhei lá no grupo o texto que a gente falou sobre a leitura. E a E, Bruna tá aí. meninas, é isso que eu ia falar. Se ninguém quiser comentar ou fazer perguntas sobre o aplicativo, aí o recurso que a Grace trouxe para a gente vai passar para a Bruna, porque a Bruna trouxe um negócio também que deve estar todo mundo curiosíssimo para ver. É tipo lenda urbana para mim. Eu só Eu ouço só, eu falar, só mas nunca queria, vi. eu só queria comentar que, assim, eu acho que a IA é um caminho sem volta. E que, assim, quanto a gente tem que aprender a utilizar o que tem de bom na IA. Então, e eu acho assim, eu acho incrível, eu adoro tecnologia, então eu acho incrível, assim, e eu sou bem curiosa mesmo e vou atrás, assim, porque eu acho que é uma coisa sem volta. O que a Grace falou também sobre a questão de otimização de tempo, é incrível, assim, otimiza muito para gente, muitos recursos legais, assim, eu tô bem apaixonadinha, assim, por IA. Gente, eu sou de um tempo. Eu quis ser fono porque eu fiz fono e eu ia para o consultório da minha fono e ela me punha, eu ia fora da minha sessão, porque como eu queria ser fono, ela me punha até para ver os pacientes, ó, totalmente antiético. Hoje em dia a gente poderia pensar. E enquanto eu não estava assistindo o paciente, ela falava assim para mim: ó, você vai pega essas revistas e procura figuras que tenham a letra P. Procura figuras que tenham não sei quê. Eu sou deste momento, eu tinha pilhas e pilhas de revistas para procurar figuras para poder fazer os recursos. Márcia, eu sou igual a você, eu acho isso tão maravilhoso. Eu fiquei vendo os cartões que a Grace fez, eu já pensei zilhões de sequências que eu poderia fazer, tão bonitinhas e com usos muito variados, né? Então, eu acho que sim, acho que a gente tem que aprender, tem que tirar o melhor da ferramenta, porque ela tem problemas também, e mais do que isso, eu acho que a gente talvez em algum outro momento possa discutir como a gente vai ajudar essa nova geração a saber fazer as perguntas, a ter críticas sobre aquilo que eles recebem de resposta, porque esse vai ser um novo ponto, né, que a gente ainda não tinha que lidar com isso. Mas eu vejo em casa, por exemplo, a minha filha faz lição com o chat GPT aberto. É muito bizarro, e eu não vou me iludir que se eu falar não faça, ela nunca mais vai fazer, porque ela não faz só lição de casa na minha frente. E aí é isso. Bom, então tudo bem, essa é uma realidade, mas como você faz isso? Você lê, você pensa sobre o que você leu? Eu tenho amigas professoras universitárias que não dão mais prova escrita, é tudo oral,
porque aí o aluno tem que falar sobre aquilo que ele entendeu. Então, a gente vai ter que pensar sobre isso, e eu acho que isso vai acabar passando pelos nossos consultórios, pelas salas de aula, né, de quem ainda está na sala de aula aqui, que é uma realidade, é inevitável, está aí, e é daqui para novidades que a gente ainda nem imagina que vão ser possíveis. Eu A ouvi gente nem outro está dia, pensando e estão criando. eu ouvi outro dia um especialista em neurociências falando sobre IA, e assim, a grande preocupação é o quanto a IA vai interferir na plasticidade cerebral. E uma das coisas que ele falava é sobre a questão do generalismo. É porque assim, é muito mais fácil você perguntar para o chat e deixar ele responder, obviamente. Mas o quanto isso de fato vai interferir na plasticidade, que é bem interessante. Então, essa coisa do consultório, da gente ensinar como usar, eu acho que é bem interessante, bem bacana. A gente vai passar por isso, e não só na aprendizagem, né, a maioria de vocês, aqui todo mundo da psicopedagogia, da pedagogia, eu como fono, eu vejo quanto pacientes com TDL, por exemplo, com transtorno de linguagem, o quanto eles podem se beneficiar de uma revisão de um texto, recursos que antes eles não teriam, né, e que, sim, vão exigir essa crítica, mas que facilitam a vida muito, 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 né, e dão outra possibilidade, e vão dar possibilidades desses indivíduos trabalharem melhor, estudarem melhor, se colocarem no mercado. Então é complexo, a gente vai ter que pensar sobre isso, é inevitável, né, mas eu acho que também é isso, é um pouco encantador, né, ver o poder dessas novas tecnologias, assim. Ó, tem a Andréia A tá única escrevendo no coisa, chat. a Andréia, única abra se coisa você ficar boa quiser. é que o IA consome muita energia, consome muita água. Os computadores que utilizam, os computadores que são utilizados para IA, eles têm um consumo absurdo de água para refrigerar. Então, essa é uma preocupação mundial também sobre essa questão da IA. Nem tudo é Ah, eu já ouvi perfeito. falar sobre isso, interessante, Márcia. Nem tudo é perfeito. A Andréia escreveu aqui no chat. Andréia, fica à vontade para abrir se você puder, tá? Eu vou ler para você se você preferir. A Andréia escreveu, ó, sou professora e mãe atípica, otimiza muito o meu tempo e dá para variar nas atividades para estimular meu filho em casa e atividades criativas e lúdicas para os alunos. Não fica à vontade, André, não tem problema. Às vezes a gente está mesmo, a gente está em trânsito, está em um lugar que não dá para abrir, não tem problema, mas é sim, abre um leque de recursos, né? Oxe, aqui, faz favor, vai. Eu vou ler sua mensagem? Não, você tá aí, ó. Gente, fala pra gente, né? Ai, Você é ai. responsável em partes por essa conversa. É, exatamente. Então, eu estou apaixonada pelo tema, já tinha falado com a Val, porque eu tenho uma pequenininha em casa, né, então a gente vive buscando recursos e entender que, hoje em dia a gente tem ferramentas para ensiná-los a lidar com essas dificuldades, né. E aí a gente entra nesses temas do uso desses recursos por quem não precisa, mas a riqueza que é poder oferecer para a família e saber que isso vai ser acessibilidade para ela, né, vai poder, ela conseguir chegar. Eu vi recentemente uns. Já que você se mutou. Opa, Isso. opa. E aí recentemente a Bruna postou no Instagram sobre um livro de disléxicos que tinham feito Harvard. E aí você pensar que uma criança que a gente hoje tem uma preocupação se vai alfabetizar, que ela tem um mundo de possibilidades se ela tiver ferramentas para isso, né. Então, tô apaixonada. E aí, falando sobre a questão das IAs, só queria passar uma informação para vocês, que eu não sei se todos sabem, mas
A gente fala bastante do ChatGPT, mas tem várias outras, é, tem a versão paga, a versão gratuita, e para clientes da Vivo, tem a da Vivo, que é a Perplexity. Para clientes da Vivo, você entrando lá pela plataforma, você tem direito a 1 ano da versão paga dessa inteligência artificial. Opa, gostei. Ah, mas que chique! Eu Né? vou querer saber mais informações aí, Jaque. Ó, meu marido é funcionário lá e ele chegou, eu estava falando, ele falou: "Olha, vendendo a Vivo". Mas aí eu Ótima faço uso informação. dessa versão paga, que ela é mais completa, ela oferece mais recursos, e quem for cliente entra lá pelo Vivo Valoriza e consegue, assinar não pagando o primeiro ano. Ótima informação. Jaque, Obrigada. escreve, por favor, no chat para o pessoal, porque deu uma cortadinha enquanto você falava. Se você puder escrever, ajuda a gente. Tá joia. Já que a Jaque falou da Bruna, vamos seguir, Bruna. Você tá vendo, Oi. né? Isso é o mais legal do nosso grupo, ó, as pessoas se influenciando, trocando coisas fora do grupo, fora das conversas, isso é o mais gostoso. Bruna, Eu sou a obrigada, fã viu? número 1 da Bruna. Ah, Não, gente. ó, Você é calma muito que há querida. controvérsias. É Há número 1 sou eu. controvérsias. Ai, Número gente, que 1 sou eu. exagero. Não, não é nada disso, não é nada disso. A gente troca, eu sou fã de todo mundo e todo mundo é fã de todo mundo. Essa é a verdade. A gente Isso é tudo aí, Bruna, maravilhosas obrigada, reunidas. viu? Imagina, obrigada pelo convite, gente. É, bom, se a gente entrar e começar a falar de AI, a gente vai ficar até ouvindo a vida aqui falando. Eu já sou um pouco, amo tudo isso, mas eu tenho muitas ressalvas, principalmente por causa de linguagem. Eu acho que as crianças estão desaprendendo a falar, estão se desaprendendo a se comunicar, estão usando como shortcuts, como atalhos. A gente tem que ter muito cuidado de como a gente fala sobre isso, porque por mais que a gente goste, a gente é adulto, a gente sabe quando, por quê, como, onde. Mas é o que você falou. Eu vejo uma mãe falando assim: meu filho chegou em casa com a lição feita, fez tudo no carro, mas ele abriu o ChatGPT e fez tudo. Não aprende a fazer mais matemática, não sabe mais o que é álgebra. Aí vai mal na escola, mas fez toda a lição, mas teoricamente sabia tudo. Então, assim, é muito desafiador. E por isso que eu acho que a gente, como formadores de opinião, a gente tem que amar pra gente, mas porque a gente é adulto, nossas funções executivas passaram dos 25 anos, nós sabemos tomar decisões, eles não sabem. Então, assim, vocês não sabem tomar decisão ainda. Depois dos 25 a gente conversa, até lá, eu sei mais do que vocês, pequenininhos, ChatGPT tem que tomar cuidado. Porque, de verdade, eles não sabem falar, às vezes, não sabem expressar uma ideia. E a gente que, e assim, eu vou falar um pouco do bilinguismo, que é um pouco do que eu trouxe aqui, que na verdade isso aqui seria muito arcaico no dia de hoje, se você pensar que que você teria um celular à sua disposição. Num celular à sua disposição, com o ChatGPT, você tiraria uma foto do livro e traduziria para você. Então eu fiquei pensando, quem usaria. Então, assim, o que eu trouxe hoje é uma canetinha. Eu mando foto depois no chat, que eu saí correndo do escritório, enfim. É uma canetinha que você pode carregar na bolsa, pode carregar onde você quiser. E ela faz o quê? Ela traduz para você qualquer palavra. Então vamos supor, você está no avião, você é um disléxico severo, está no avião, está lendo um livro e não tem um dicionário disponível, não tem seu celular não tem internet e você não consegue usar nenhuma outra forma de ler um negócio para você. Ou você é um disléxico, está na sala de aula e seu professor falou, você não vai usar, o celular está na mesa. Como é que você vai fazer se você tem uma palavra perplexidade e você não consegue ler de jeito nenhum? Então, nessas situações, ou de uma criança mais nova, que os pais ainda não deram um celular, enfim, eu tô pensando como isso seria usado. Mas eu tenho um aluno que ama, eu tive que pedir de volta, porque estava com ele, porque ele ama. Então, assim, é uma caneta, depois eu faço um vídeo. Era para eu ter trazido minha câmera, gente, mas hoje todo dia é todo confuso. Mas, enfim, é uma caneta que você passa no texto, qualquer texto que você tiver, ela lê o texto para você e ela lê em voz alta. Então, se a palavra é ambition, ela vai ler ambition. E ela faz a tradução. Então, ela também funciona como um dicionário para várias línguas.
e você usa só para a palavra que você precisar. Ela também pode, ela faz longos textos, ela grava, você pode fazer uma gravação verbal. Então, assim, ela seria. Mas já é tão arcaico hoje em dia que você quase não encontra para vender. Eu tenho ela faz tempo. Eu mando para vocês, eu faço um videozinho, eu mando no grupo para vocês verem como ela funciona. Mas ela é um scanner, ela é simplesmente um scanner, ela tem uma ponta de scanner que você passa no texto e ela lê o texto para você e ela traduz o texto para qualquer língua. Então, tem meus alunos que pegam e ficam, como fala essa palavra em alemão, entendeu? Pela diversão da brincadeira das línguas. Mas eu acho principalmente para minha realidade de Miami, porque Miami, especialmente, é um lugar muito especial do bilinguismo. Nunca achei que eu fosse me especializar nisso quando eu pensei em dislexia. É, não era meu, mas eu sou bilíngue, né? Eu me tornei bilíngue morando aqui. Eu sei o desafio do bilinguismo. Eu acho que para o bilíngue, que também pode funcionar como um dicionário. Então, você pega o meu bilíngue disléxico na sala de aula, que não pode usar o celular, pode ser uma ferramenta muito boa. Porque aí ela é menos injusta do que usar o celular. Porque aí você vai falar, mas ele tá com o celular e eu não, por que ele pode e eu não posso? E até você explicar, criou já uma discordância na sala inteira, entendeu? Então eu acho que ela serve como essa ferramenta. Só que a Philips, porque ela é da Philips, né? De novo, gente, prometo que eu mando todos os vídeos para vocês, mas porque por aqui não vai aparecer nada bom. Então eu mando um vídeo para vocês. Mas da Philips, eles têm muitas coisas legais. Também vou mandar um link para vocês de pura curiosidade, que eu fiz um curso de Assistive Technology, né, tecnologia assistiva. Isso vai desde digitação, de usar, digitar, tem uns programas, uns websites que você pode brincar com a matemática, então você tem toda a estrutura de cubos da matemática dentro de um website. E nesse curso que eu fiz, eu descobri que aqui na Flórida, por curiosidade, eu vou mandar para vocês, porque vocês podem ter curiosidade de entender como funciona do outro lado da América. Mas eu não sabia. E uma vez eu pedi e realmente vem. Eles têm como se fosse uma biblioteca que você pode alugar qualquer material para você testar antes de você comprar. Então você não precisa, eu quero testar essa canetinha, não conheço ninguém que tem, não sei se vale a pena investir $200 nela. Então o que eu vou fazer? Eu alugo, vem entregar na minha casa, é de graça, porque é uma coisa do governo, eles entregam na minha casa. Pode ser um timer, pode ser gente, qualquer coisa, pode ser um cobertor pesadinho, pode ser qualquer coisa que você queira testar, eles mandam para sua casa, você testa, vê se você gosta. E se você gostar, você manda de volta e compra o seu, enfim. Mas eu achei isso muito legal. Porque, de novo, por mais que a gente pense na tecnologia assistiva, né, ChatGPT, que é o que eu mais uso no meu dia a dia para montar texto, eu monto todas as minhas aulas. Tem o computador do meu lado, eu olho a criança, planejei um negócio, não está rolando, eu já vou. Faça para mim um texto de 500 palavras, quarta série, compreensão de texto, isso. Ele imprime para mim na hora, eu tenho um texto pronto, tenho uma impressora do meu lado e pronto, eu já mudei meu plano de ação na hora. Mas eu fico pensando que tem outras coisas que seria para tornar tudo acessível para as crianças. E isso é um dicionário acessível sem ter que usar um computador. Eu fiquei pensando, né, quando vocês me convidaram, eu falei assim, mas isso daqui é um pouco arcaico, mas não para sala de aula. Porque, de novo, acho que tira um pouco esse shortcut. Porque eu acho que essa questão da neuroplasticidade, acho que a Márcia estava falando, né, me preocupa muito, porque eu acho que a gente vai ser que nem a gente hoje em dia, que eu não consigo chegar na padaria sem o GPS do celular. E antigamente eu sou da época que eu abria o guia 4 rodas, minha gente. Eu me achava no guia 4 rodas. Eu vim para os Estados Unidos, minha mãe abriu o mapa e levava da gente de Miami para Orlando. Não sei como que hoje eu sofro para ir com GPS e me perco na rodovia, sabe? A gente lembrava os números do telefone. Eu não sei o telefone da minha filha, porque eu nunca anotei uma vez. Não sei o telefone da minha filha. Se me perguntar, eu não sei, tá no celular. Então, isso é uma coisa que me preocupa, e eu acho que quando a gente puder estar dentro da sala de aula cortando tudo isso, então tá bom, por 8 horas você não tem isso, a gente vai se virar de outra forma, você vai ter que usar o seu cérebro por 8 horas, pelo menos. Eu acho que é um caminho. Eu sei que é meio contraditório, eu sei que pode ser que tem muita gente que acha que eu sou meio arcaica no pensamento, mas eu acho que é o nosso papel de criar esse conflito, essa discussão.
Bruna, deixa eu te perguntar. Eu acho que essa discussão, Fê, daqui a pouco a gente vai ter que pensar a próxima Vai. conversa sobre isso. Mas eu queria te falar da caneta. A Jane estava rindo aqui, ó. A caneta que eu nem sabia que existia já é arcaica, tá? Exatamente. Mas é. Mas eu vi outro dia a caneta aqui e quando você apresentou não para uma leitura de um texto, mas para uma leitura de algumas palavras, de alguns trechos. Isso. Porque o que eu soube da caneta é que ela é lenta. Isso Então, mesmo. o que eu achei que é bom, porque daí não fica lendo o texto inteiro, não é? Mas ela é Exatamente, lenta é mesmo. para a palavra. É tipo como se fosse a sua tutora na sua frente, na hora que você está tendo que decodificar um texto, e você emperrou na perplexidade, no executive branch seria no inglês, entendeu? No legislativo, que você não conseguiu ler, porque é uma palavra que você nunca leu antes, você não conhece, você não é... Ela resolve isso. O que eu gosto, o que eu honestamente gosto, porque eu acho que exatamente, ela não te dá o todo, ela faz você pensar. Ela não é o vou tirar foto e o ChatGPT vai ler para mim. Porque essa também é outra coisa que eu acho que todo mundo deve saber, mas se você tirar uma foto com o seu celular no iPhone, você também consegue fazer um vídeo da tela. Você consegue apertar um botãozinho e ele lê todo o texto para você. Só tirando uma foto. Então, assim, tá muito fácil. Mas. Traduz. E traduz, faz tudo para você. Mas aí minha pergunta é: a gente precisa só aprender a ler porque a gente precisa ler, ou porque a gente precisa ler porque isso vai fazer novas conexões cerebrais e que vai te ajudar para a vida como um todo? E porque se o dia acabar a luz do mundo, ou no dia que você ficar 24, passar o furacão aqui, você ficar 72 horas sem ter luz, o que você vai fazer? Você não consegue fazer nada, você não consegue ler se você está bebendo água envenenada ou não, porque você não sabe ler, né? Então, isso que eu gosto dessa caneta, por mais que ela seja meio arcaica e a criança enxerga isso como uma coisa arcaica, eu acho que para a sala de aula, alguém até comentou para a sala de aula aí no chat, eu acho que ela é tipo o novo dicionário, vai. Eu acho que ela, principalmente para quem dá aula de inglês também. Então, para quem dá aula de inglês dentro da sala de aula, ainda mais dar aula para o disléxico em inglês, é um desafio monumental. Então, né, eu acho que essa seria uma boa estratégia aí de usar sem ser uma coisa muito complexa e sem usar o celular. A caneta, ela te dá a tradução em qualquer língua, ela te dá significado também, não? Ela tem dicionário. É que eu não vou conseguir Tem? mostrar. Ela tem, ó, digitalização de tradução de texto, dicionário eletrônico, tradução de voz, gravação inteligente e você consegue fazer textos, que é um pouquinho parte um pouco maior. Tá. Eu Porque achei eu fico, maravilhoso. porque eu fiquei pensando para a sala de aula, né, que a Grace falou, para uma prova, né, algum nome que eles esqueçam. Então, é, eu acho que isso é muito legal, é um recurso. Agora, não fala que é arcaico, porque aqui no Brasil não é arcaico, Bruna. Não, mas Por não no favor. sentido. Não, aqui ninguém tem. É uma coisa assim que quase ninguém usa. Eu não digo arcaico no sentido de ter aqui ou não terei, mas no sentido de com o celular, nem Ah, todo mundo vai ter a nossa visão. Entendeu? As entendi. pessoas são muito simplistas na visão. A visão é: eu quero ler o livro, eu vou para o Spotify, eu vou para o Audible. Por que que eu preciso disso? Eu não quero papel. Por mais Uhum. que seja comprovado cientificamente que o livro em papel você vai absorver muito melhor do que no computador. A gente pode fazer 10 conversas sobre isso, trazer 500 textos falando sobre isso. Mas as pessoas que não são as 20 pessoas que estão nessa nossa conversa agora, essas pessoas que não são essas 20, elas vão enxergar como, para que eu preciso disso? Eu vou ler no Kindle. O Kindle já tem o tradutor lá para Legal, mim. Bruna, essa caneta. Não conhecia. Não, e assim, eu estou avaliando uma menina que ela é americana, ela mora no Brasil, ela vive numa bolha americana. E ela, Tá. obviamente, não está sabendo nada de português. E aí, essa poderia ser um recurso para ela usar. Achei muito legal. Vou compartilhar com a mãe dela. Vou A compartilhar com a mãe com mãe. certeza consegue comprar. Sim, com Gente, mas certeza. Foi não, muito então legal. eu acho mais ou menos. Por isso que eu falei que é uma lenda urbana para mim. Que eu escuto falar sobre a caneta há séculos, mas eu nunca vi fisicamente aqui. Eu não sei nem onde Nunca compra. vi. Já vi mães de paciente pesquisarem que queriam comprar para os seus filhos.
Nunca vi ao vivo. Fiquei pensando sobre isso. Aí quando você falou, Bruna, que é arcaico, eu pensei, caraca, nem dá mais para comprar, porque se bobear, nem Não, porque aqui fabricam. é difícil de comprar. Aqui eu acabei de procurar, que eu ia mandar um link para vocês, não consegui achar. Vou continuar procurando, mas eu não consegui achar. Porque também eles vão Ela vai deixar de evoluindo. ser fabricada. Tipo, tem uma caneta que eu cheguei nessa biblioteca que eu contei para vocês, que uma vez eu pedi uma caneta que você fazia uns notes, era um negócio muito louco. Essa daí eu nunca vi nada igual. Era um papel quadriculado, também vou achar, vou mandar para vocês. É um papel quadriculado, e você vai com a caneta e você só escreve assim, D. Vamos supor, você está falando sobre AI. Vamos supor, a Fê está aqui falando sobre AI. Eu sou disléxico, tenho low processing speed, tenho, né, meu problema de processamento auditivo, enfim. Tenho todo um monte de problema, eu estou achando tudo muito rápido. Mas eu quero ter aquilo gravado em algum lugar, mas eu quero só saber aquele ponto. Era uma caneta que você marca no papel, AI, juro. A caneta grava, começa a gravar naquele minuto, na hora que você vem com a caneta, encosta no papel, ela gravou toda a conversa e ela só conta naquele minuto que você marcou no papel. Sonho, porque assim, para quem está na faculdade, lá do livro de Harvard, os caras tiveram que usar todas as artimanhas que eles pudessem, assim, né? Teve gente que foi trabalhar com isso no futuro de tão difícil que foi eles se formarem. E, e é isso, você não tem que ficar voltando o texto, ou voltando. Por mais que você possa gravar. Que horas é? Eu já não sei, já me perdi. Tem 2 horas essa gravação. Entendeu? Se ele se colocar na cabeça deles, é isso. Assim, eu tenho TDAH, eu posso falar por mim, porque eu me perco, mas assim, é muita informação. Por onde eu vou? Aí dá preguiça, entendeu? É isso. Nossa, para o processamento, essa aí é incrível. Incrível, né? Porque isso é um dos pontos, né, que a gente estava falando sobre a diferença de ler e ouvir. Ouvir muito rápido. Ouvir já passou, acabou. Para você acompanhar uma Uhum, aula expositiva, é muito mais complexo do que você ler e poder ir, voltar, rever, reler. exatamente. É outra coisa, né? E ainda mais isso que a gente estava falando aqui, que nós adultos fazemos, e a gente está vendo a geração fazer igual. A gente não está só ouvindo, a gente está ouvindo e lavando louça, dirigindo, fazendo almoço e todas as outras coisas do universo. Ouviu, já acabou, passou, né? Então, esse E se a recurso gente depois você compartilha, porque eu fiquei curiosíssima, isso é muito interessante. Muito. E se a gente pensar nesse multitasking, né, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente que estuda as funções executivas sabe que isso não existe. Não existe. Você está mudando de atenção o tempo todo, porque na hora que você precisar do detergente, você vai estar pensando no detergente, já desligou aqui 2 minutos, depois você volta para cá, você pode até estar no automático, mas não existe fazer duas coisas ao mesmo tempo, prestando atenção no que você está fazendo. Simplesmente uma delas está no automático. E o seu cérebro gasta muita energia para isso. Só que essa é uma preocupação também que eu trago da AI de hoje em dia. As crianças estão completamente, elas não sabem monitorar isso. Então elas estão achando que elas estão fazendo tudo ao mesmo tempo e que elas estão arrasando. Só que elas não estão, né? A gente não pode desligar aqui falando, gente, que menina crítica, né? Mas a Valéria e a Fê já estão acostumadas. A Jaque também já está acostumada comigo. Mas eu acho que você traz perguntas, você traz colocações que a gente se faz e que outras que provocam mesmo, né? Acho que a ideia não é, nossa, a Bruna só critica, não, né? São colocações que fazem a gente pensar. Ó, a Miriam aqui já mandou para você ver se essa caneta Ela comprou aqui. Mandou também. Não, a Jaque mandou aqui, a Miriam mandou aqui. a Maíra mandou aqui. Deixa eu ver. Enquanto você Mas está eu vou vendo mandar no chat. Eu prometo que eu vou mandar tudo no chat, pessoal. no grupo No grupo, é. do WhatsApp, tá? É que para mim não abre o da Amazon Brasil no meu computador. Eu preciso ajustar para abrir. Mas porque a minha é daqui, enfim, tem que fazer um monte de ajuste. Mas eu olho e vou mandar tudo no grupo, prometo para vocês. Tá. Agora, a Maria de Lourdes falou que eu achei ótima a sua ideia, Bruna. Qual ideia? Você quer abrir? Tá bom. Tá mutado isso.
ver se deu para entender, é que eu estou um pouco afônica, Hum, entendeu? Tá dando para ouvir. A ideia dela falar de repensar, entendeu? Como utilizar tudo isso. Eu acho que na escola é um pouco diferente do que no consultório. Você está ali com o seu paciente, né? E na escola com as outras crianças. Como eu tenho trabalhado dentro da escola, eu tenho visto que elas estão tendo muitas dificuldades com a leitura e a escrita, principalmente com a idade que eu estou Muita. trabalhando, que é primeiro e segundo anos. Então, eu estou trabalhando e ajudando as professoras a essas crianças avançarem um pouco na aprendizagem. Não são crianças de escolas particulares, são crianças da escola da rede estadual. São crianças inteligentes, mas elas têm tudo muito no automático, como vocês falaram. Não quero ler, não quero pensar, né? Você dá um exercício de pensar, elas não querem. Então, elas vão para a gente, que está dando suporte, para fazer esse exercício com elas. E a gente usa muito assim, como ela falou, bingo, todo esse trabalho que a gente possa usar ludicamente, a gente usa. Mas nós não trabalhamos com o computador para ajudar a avançar. O computador tem na sala de aula, o material é todo digitalizado, eles já têm o material impresso, físico, e o professor já acompanha. E toda semana tem Elefante Letrado, Matifique, já tem essa leitura no computador, eles acompanham, e o Matifique, que é a parte de matemática. Então, já tem tudo isso para eles. E o resto, o que está acontecendo? Dificuldade de interpretar, de entender as palavras, né? E não consegue ler. Ler, a gente dá frases todas juntas e pede para separar. Eles têm dificuldade de vocabulário. Então, nós estamos trabalhando 2 vezes por semana um projeto que leva para casa uma maleta viajante. A criança lê com a família, depois ela traz, ela faz o desenho e a família escreve como foi ler para a criança e ler com ela. Porque eles têm alguns que tem que ter um escriba, né, para escrever, mas a mãe vai lendo, a família lê com a criança toda semana. Então é muito legal, isso tem ajudado bastante, né? Eu acho que essa maleta foi assim, toda semana ela vai passeando pelas casas dos alunos e a gente vai verificando o que foi feito, como foi feito e o que as crianças acharam, né? Um livro interessante. Então, como ela falou, eu acho tudo interessante para nós adultos, que a gente tem um tempo, né? Porque senão a gente também fica viciada nisso tudo. Se ela é da época que tinha que procurar a palavra, eu sou da época que eu procurava no dicionário e sempre gostei. As crianças hoje, a gente põe a lista de chamada da classe, eu fiz de uma cartolina enorme. Olha os seus amigos, vamos ver por que que esse vem depois desse. Hã? Não, porque pelo alfabeto. Mas por que que tem Danilo tal e Danilo tal? Por que que esse vem primeiro? Nós estamos trabalhando com listas, porque eles têm dificuldade de entender, porque o alfabeto, a ordem alfabética, eles sabem E o alfabeto, mas a ordem. não tem pensamento crítico. Essa, Então, para mim, é um problema gravíssimo. Então, uma coisa que eu faço, pelo menos com todos os meus alunos, e no fundo eu acredito que eles gostam de mim no final, mas assim, é o que a gente vê muito aqui nas escolas diferenciadas. Então, isso é até uma outra coisa que a gente pode discutir, essa nova escola aqui dos Estados Unidos, não sei se vocês já ouviram falar, a tal da Alpha School, é, que é uma escola que não tem professor, que dá 2 horas de aula no computador e o resto é tipo, vamos nos divertir. Eu entendo a teoria, mas, de novo, eu acho que todo mundo cresce, todo mundo já vai ter que ler um contrato, todo mundo vai ter que fazer taxes, todo mundo vai ter que falar com o contador e vai ter que saber se eu sei onde investir meu dinheiro. Enfim, são pensamentos críticos que a gente vai ter que ter ao longo da vida. E eu não acho que uma escola 2 horas online ensina isso, entendeu? Mas, enfim, tem muitas escolas alternativas aqui nos Estados Unidos. Essa é a nova novidade, chama Alpha School. Também posso mandar o link para vocês darem uma olhada. A Alpha School é uma super moda do momento. Mas tem uma outra escola que chama Acton Academy, que é uma outra escola super famosa que a grande ideia deles é simples. É o que eles chamam de método socrático, que é fazer perguntas. Então, assim, é não responder nada. Quando eu digo nada, é tipo, Bruna, como soletra table? E você sabe que a criança sabe soletrar a palavra.
Claro que ela vai perguntar, porque é fácil para ela perguntar. Ela já está acostumada com a resposta. Aí você simplesmente responde e fala, como que faz? Como é que soletra? Tenta, tenta, e depois a gente corrige se estiver errado. Mas assim, é literalmente a aula inteira. Ai, eu descrevo no papel? Você escreve no papel? Ou você vai escrever na mesa, né? Você também pode. Às vezes a gente tem que jogar, porque as crianças estão começando a fazer umas perguntas que você fala, gente, mas você não pensou 30 segundos para fazer uma pergunta dessa. Você não quis usar nenhum neurônio e nenhum pensamento crítico para fazer essa pergunta. Só que tá ficando um costume. Eu não sei se vocês veem a mesma coisa, mas aqui o costume é tipo, não vou pensar, vou perguntar e alguém vai me dar a resposta rápido. Então, assim, sei lá, tem um copo e tem uma garrafa de água. Como eu pego a garrafa? Como eu pego a água? Pega o copo, pega a garrafa, põe. Mas é literalmente esse tipo de pergunta que eu ouço. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Não ser contra tudo isso que está vindo. Não sou contra não quero nem Contra a maré. saber, né? Mas eu acho que eu acho que depois da pandemia, né, ficou uma palavra tão legal, né, o híbrido. Eu acho que é isso, né? A gente usar a tecnologia, entender da tecnologia para ter a nossa opinião e para a gente saber orientar os nossos alunos, os nossos pacientes. Eu acho que não dá para jogar fora tudo que a gente já teve, mas também não dá para jogar fora tudo que está vindo. Acho que a gente tem que pensar sempre e tentar usar todos esses recursos da melhor maneira possível para ensinando como um modelo até para eles, né? Gente, eu acho que a gente poderia ficar muito tempo aqui, mas eu e a Fê, a gente está sempre preocupada em manter o horário para que todo mundo possa aproveitar tudo dentro desse horário. Eu queria muito agradecer vocês três, Márcia, Grace e Bruna. Acho que deixaram um gostinho super bom e trouxeram muitas informações para a gente ir atrás. Quem quiser continuar conversando no grupo, Bruna, manda as coisas que você Manda agora, pode deixar. conseguir para a gente, que a gente vai querer também. E é isso, a gente já vai preparar o próximo encontro, estamos já preparando os próximos 2 encontros, né, para esse final de semestre aí. E sempre agradecer a presença de todas vocês, a participação e a participação de vocês três hoje, que foi muito gostosa. Né? A gente estava com medo, que era a primeira vez que a gente fazia tantos especialistas conversando, mas foi uma delícia. Muito obrigada a todas.